E olha, agora a gente vai falar sobre um assunto que, inclusive, no começo do programa eu falei para vocês, né? Micose nas unhas, que cerca de 10% das pessoas elas têm a onicomicose, a qual, na maioria das vezes, afeta as unhas dos pés, as unhas das mãos também, né? Inclusive, eu tô até aqui, eu vim com a minha unha, justamente porque o doutor Lauro tá vendo aqui. Olha aqui, doutor Lauro, isso aqui é a micose? Então, bora mostrar. Ó, vou mostrar para quem está em casa, gente. Tem que mostrar, porque assim como eu, outras pessoas... Gente, só para vocês terem uma ideia, 10% da população tem. Tem micose, Olha aí, é uma doença bem frequente. Ó, tá vendo? Eu fiz questão de trazer a unha do meu pé para mostrar para vocês, justamente para dizer para vocês que não tem jeito, minha gente. A gente tem mesmo. Tem tratamento. E aí a gente tem um tratamento, mas assim, doutor Lauro, eu tô falando por mim. Eu tenho essa micose, ela vai e volta. Isso tem a ver com a imunidade? Explica pra gente. Assim, a micose é causada por um fungo, né? Que é um micro-organismo no ambiente. E nossos pés estão muito expostos, né? A gente passa o dia calçado, o pé fica úmido. Então o fungo se aproveita dessa situação e entra na unha. Quando a gente passa por um tempo, a unha vai crescendo cada vez mais devagar. E esse crescimento mais lento da unha, o fungo consegue crescer mais rápido que a unha. Então ele acaba adentrando a placa da unha e causa essa deformidade e essa mudança de coloração que a gente vê na unha, inclusive da Carlinha. De maneira geral, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, os principais sinais da doença são a variação da cor da unha, que se torna esbranquiçada ou adquire tons amarelados ou escuros. A minha, ela tá meio... amarelada, esbranquiçada. É a minha esbranquiçada. Essa daí é mais... Essa daí é esbranquiçada também, né, doutor? Porque depende do tipo de fungo. Tem fungos que deixam a unha mais amarelada, tem outros que deixam esverdeada e outros que deixam esbranquiçada. Esbranquiçada geralmente é um fungo chamado cândida que causa. E quando é amarelada é fungos tricófitos, né? Que são fungos dermatófitos. E a esverdeada é quando ele está misturado com uma bactéria, que é a Pseudomonas, né? Que é uma bactéria que também gosta de um ambiente úmido e ela se junta ao fungo nessa contaminação. Tá. Quando a gente tem ali o fungo, né, esse problema aí realmente na unha, a gente tem que se atentar, porque essa questão do fungo, ele também pode estar na pele ou no couro cabeludo. Sim, ele é bem frequente. É um fungo que está muito presente na gente, no ser humano, né? Ele gosta de ambientes úmidos, então ele afeta muito a virilha, as axilas, o couro cabeludo, quando a gente lava o cabelo e não enxuga bem, quando não seca à noite. Então ele tem mais facilidade de adentrar essas regiões. Ele causa também dor de intensidade variável. Isso. E também tem um odor desagradável, né, doutor? Exatamente, porque ele produz esse mau cheiro, né, devido à própria contaminação. E a questão da dor é porque ele causa deformidade na unha, e essa deformidade ela afeta a estrutura da unha, que compromete o dedo, né, e essa inflamação causa dor. E é impressionante, gente. Eu sofro com isso aí, por isso que eu falei para vocês já no início do programa. Eu já fiz vários tratamentos, ela melhora numa época, depois volta tudo de novo. Já arranquei unha também. Não adianta, viu? É um problema. Não adianta não, doutor. Isso aqui eu já vi várias pessoas arrancar unha achando que vai curar. Não, eu já... ele volta. Gente, eu já sei o seguinte, eu vou conviver com isso aqui pro resto da minha vida. Vai ter que estar sempre cuidando, porque é uma doença que ela é recidivante, né? Ela se aproveita da sua baixa imunidade, ou então até do clima. Ó. Esse clima que a gente está vivendo agora, chuvoso, úmido, favorece muito a contaminação pelo fungo. E aí algumas pessoas até acham assim, que isso acontece por falta de cuidado, falta de higiene e tal e tal. E não é, gente. Na verdade, isso aqui está relacionado, como o doutor explicou para a gente, a questão da imunidade, ambiente o tipo de trabalho, né? Muito tempo calçado. Estresse causa também muito, porque o estresse doutor? mexe na imunidade, né? Diretamente na imunidade. Aí a gente fala assim, por exemplo, ontem aqui no programa a gente estava falando sobre sono, né? A gente está nesse mês especial também, que é relacionado à questão do sono. E aí quando a gente fala de estresse, falta do sono, insônia,
tudo isso mexe com o nosso organismo, tudo isso faz com que a nossa imunidade caia, os problemas fazem com que a gente acabe adoecendo e muitas vezes o nosso corpo ele reage inclusive ali num fungo. Demais. Né? Mas esse fungo, ele tem esse tratamento, mas não adianta vocês aí de casa acharem também que, poxa, eu tento me cuidar, mas não passa, e achar que isso é uma coisa que não acontece com todo mundo. Acontece sim, mas uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é com a automedicação, né, doutor? Isso, a gente vê várias pessoas tentando cuidar em casa sozinha, aí bota pinho-sol, coloca ácidos, né, até aquela planta, né, cachorro pelado, achando que vai curar o fungo. Na verdade, vão inflamar mais, causar dor, às vezes até contribuir para o fungo avançar mais. Quais Então, as dicas o senhor daria para quem está em casa assistindo? A dica é manter a unha sempre bem limpa, cortadinha, né, e evitar, né, de deixar muito tempo abafado, úmido, procurar 2, 3 vezes ao dia tomar um banho, enxugar bem, usar até secador na unha, que aí você vai prevenir. Mas a partir do momento que o fungo entra, aí você tem que tratar, né, e o tratamento ele consiste em abrasão da unha, né, esse lixamento que a gente estava vendo aí na tela, né, que desgasta a unha para poder facilitar a penetração dos remédios. Que a grande dificuldade do tratamento do fungo é exatamente a penetração do medicamento. Porque quando você toma oral, chega muito pouco do remédio na unha. Eu já tomei tanto medicamento oral, doutor Lauro. Geralmente os tratamentos são longos, tem 6 meses, 8 meses de tratamento oral para poder ter um efeito bom. Eu já fiz esse tratamento oral aí. E o tópico tem que estar desgastando a unha para poder a medicação chegar. Então nem aconselho a usar aqueles cremes ou aqueles sprayzinhos, porque não adianta. Tem que ser esmalte que impregne na unha para poder ele penetrar e atingir o fungo. Eu tenho um esmalte próprio que eu uso. E aí eu queria aproveitar também que a gente está falando sobre esmalte, sobre fungos, para também dizer para as pessoas o cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer as unhas. É importante a gente ter os nossos materiais descartáveis. Isso é outra coisa importante também. Né, doutor? Porque muitas vezes esse fungo é transmissível, né? Esses dermatófitos, que é um dos fungos que eu citei, ele passa através de materiais, né? Materiais contaminados. Então, escolha bem sua manicure, sua pedicure, que tem que ter aparelhos bem esterilizados, né? Para poder não passar essa infecção para frente. Para outras pessoas, né? Doutor Lauro, obrigada pela participação no programa. É sempre um prazer tê-lo aqui comigo, viu? Igualmente, Carlinhos. Um prazer estar aqui e bom dia a todos. Volte sempre.